E aí pessoal, seja bem-vindo novamente ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando e aqui eu faço vídeos genéricos, principalmente de trilha, praias, viagens, pensamentos bem aleatórios. E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos após a chegada do filho. Como é que fica a vida do casal após a chegada dos filhos, né? E hoje eu tô aqui com a minha digníssima... Olá pessoal, eu sou Juliana Rismo, sou esposa do Fernando e a gente tem conversado muito sobre esse tema aqui em casa e o Fernando me convidou para vir aqui falar um pouquinho para vocês da nossa experiência, da nossa vivência, como tem sido pra gente, né? E não é uma regra, tá? E nem tutorial, é apenas como ficou nossa vivência após a chegada dos furacões. E como lidamos com isso, né? Então se você curte esse vídeo, não, né? Esse assunto, então acompanhe a gente e espero que gostem. E se já curtiu o título, se já gosta do título, não, vai ter que voltar. Então se você curte esses assuntos, curta, não deixe de inscrever e compartilhar para os amiguinhos. Quer que eu segure? Não sei se Não, pode falar. Ah, tá. Então, pessoal, a gente já sentiu muito que o relacionamento mudou bastante depois da chegada da Luna. A Luna tem 4 anos. E agora, com a chegada do Heitor tem 2 meses somente. Todo mundo Não dorme direito aí. meio de um puerpério com a criança difícil de dormir que puxou o pai. E a gente começou a conversar sobre como os relacionamentos mudam com a chegada dos filhos e como é fácil de um casal se separar após a chegada do filho, porque tudo muda muito. É o que a gente acha, tá? Baseados nos nossos pensamentos, das nossas conversas. Então, e aí a gente começou a refletir sobre o que de fato ajuda o casal a se unir nesse momento que é tão importante, né? Que é um momento que o casal precisa se blindar mais, precisa estar mais próximo um do outro. O que de fato ajuda para que esse casal se reconecte, para que essa casa esteja um pouco mais harmônica. Um detalhe também, né, que às vezes a chegada do filho, o relacionamento antes da chegada do filho já vem meio complicada, né? Então tem isso. Então às vezes não é um casal que está muito bem com a chegada do filho. Às vezes é uma chegada de repente, né, não planejada, e às vezes o relacionamento do casal já vem meio baleando já, né, há algum tempo. Então às vezes com a chegada do filho também acaba se agravando isso, que é um período realmente muito difícil, tá? Não só para a mulher, questão hormonais, tudo novo, uma responsabilidade nova, mas também para o homem também, em certos aspectos. Então é difícil, é uma fase muito difícil mesmo para todos. Então cada um tem o seu ponto onde seu calo aperta mais, né? Mas é uma fase muito difícil em geral. E o que de fato ajuda a trazer um pouco mais de harmonia para casa? E o primeiro ponto que a gente conversou foi sobre as divisões de tarefas. Aqui em casa a gente não tem tanto problema em relação a isso, mas a gente entende que é sim um fato que é uma pedra no sapato de muitos relacionamentos. Como o Fernando, a forma dele de demonstrar amor é atos de serviço, então ele já tem essa iniciativa de fazer as proatividade, coisas, né? Essa proatividade de fazer as coisas que precisam ser feitas. Desde com a chegada da Luna, é só a gente aqui em casa. Então a gente não teve uma rede de apoio presente em tempo real praticamente. Então desde a chegada da Luna sempre foi só eu e a Juliana. Agora eu, Juliana, Luna e o Heitor. É um desafio e tanto. Muito. E a gente ainda mora longe realmente da nossa família, né? Nossa família. Então, assim, somos só nós mesmos. E a gente percebe, já adiantando um pouco, né, o quão é importante às vezes uma rede de apoio bem estruturada, né? Tipo alguém que ajude de fato. Quando às vezes a gente passa os fins de semana na minha sogra, né? Então a gente vê, sente o quão leve fica a responsabilidade, porque as crianças, né, a Luna principalmente, que hoje é a que dá mais trabalho,
ela tem coisas a fazer, eles têm outras pessoas também para meio que passar o tempo com ela. Então a gente vê hoje como uma rede de apoio é muito importante, né? Mas como a gente não teve, a gente aprendeu meio que tudo na marra, vivenciando, trazendo algumas aprendizados, né, da nossa criação, outras descartando totalmente a princípio. Então, mas é isso, é vivendo e aprendendo, tudo novo. A chegada do segundo filho a gente acha que vai ser fácil, mas não é, porque já é uma outra dinâmica, porque você já está com um filho. Então não é aquela questão, já sei como é que vai fazer. Não, você não sabe como é que vai fazer com outro filho. Então tem esses pontos. Eu acho que, assim, tem a parte que é mais fácil, que é que você já sabe mais ou menos como lidar com a criança. Você sabe, a mãe sabe amamentar, então amamentar já não é mais um desafio tão grande. A gente já sabe dar um banho, já sabe trocar fralda, já identifica um pouquinho melhor os choros da criança, quando um choro de gases, um choro de cólica, né? Um choro de fome. Choro que quer ficar em pé só. Que quer dormir com os pais no colo, né? Balançando para um lado para o outro e ainda fazendo xixi no ouvido. Então, assim, a gente consegue identificar um pouco melhor. Essa parte foi mais fácil. Mas a parte mais difícil é que também a gente tem uma criança de 4 anos que tem energia de sobra. Pra dar e vender. Pra dar e vender. E quer conversar, quer brincar. E isso só na hora de dormir. Oh, Deus amado. Na hora de dormir que é o problema. Que ela quer comer, que ela quer brincar, que ela quer conversar, que ela quer fazer tudo, quer beber água. É hora de dormir que ela quer fazer tudo. E muitas vezes o Heitor acabou de dormir e tá ela lá. Mas uma coisa boa também que a gente conseguiu até no momento criar uma rotina de sono. Ou seja, raramente a Luna dorme depois das 10 horas. Sempre, há 4 anos, é muito raro. Só quando a gente vai para um caso nos meus sogros, né? Que aí fica um pouquinho mais livre, que é aos fins de semana, mas fora isso, durante 4 anos a gente conseguiu manter uma rotina muito boa de sono. Então ela dorme extremamente bem, pode cair o mundo que ela está dormindo. Já viu que é o contrário do Heitor, que acorda toda hora. Mas a gente conseguiu, assim, com a Luna, a questão do sono e a questão do horário que ela dorme durante 4 anos, quase que impecável, né? Raras vezes que ela fica depois das 10, é muito difícil mesmo. Então, isso é quando a gente está em outro lugar, um outro ambiente, uma outra dinâmica. Verdade, isso foi um sucesso mesmo pra gente, né? E aí o que de fato ajuda nos pais nessa manutenção desse relacionamento nessa fase que é tão desafiadora, né? Com a chegada dos filhos. E que na verdade não é uma fase assim que vem e passa, chegou o filho é pra sempre. É uma coisa que você vai continuar a perpetuar por muitos longos anos. Primeiro é a divisão de tarefas, a divisão clara. Então, assim, se na sua casa, se no seu relacionamento, o seu cônjuge tem a iniciativa de fazer as coisas em casa, né, de colaborar com a dinâmica da casa, com as coisas que precisam ser feitas, seja não é ajudar, é colaborar. É uma responsabilidade também. Que os dois moram, então os dois têm essa responsabilidade com a casa. Os dois são os pais. Exatamente. E sendo que tem pessoas que já têm essa proatividade para fazer, outras não. Então, se no seu caso, no seu relacionamento, o seu cônjuge não tem essa proatividade, alguma coisa que funciona muito é a divisão clara de tarefas. Eu vou lavar a louça, você vai fazer a comida. Mas entenda que é uma divisão que tem que ser de uma forma a esclarecer, não engessar. Então eu só lavo a louça, então se você não fizer a comida eu não vou fazer. Não é isso, né? É um colaborar com o outro, enquanto um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra, e às vezes esse direcionamento do que precisa ser feito acaba ajudando a pessoa que não tem esse feeling. E aí o segundo ponto, que é Aí o segundo ponto é muito importante. Se você está curtindo esse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever. Qual é o segundo ponto? Ponto muito importante é a comunicação do casal. É o tempo a dois.
E hoje a gente percebe o quão difícil é ficar os dois sozinhos, conversando, sem um choro no fundo, sem alguém, papai pega isso, mamãe pega aquilo pra mim, mamãe faz isso, papai faz isso. Então, agora a gente entende, né, o quão tempo livre a gente tinha antes de ter filho. Nossa senhora, hoje até para namorar é parcelado. É parcelado. Você começa aqui, aí termina no outro dia e assim vai. Exatamente. E agora a gente consegue estar aqui falando com vocês porque a Luna tá na colônia de férias e o Heitor tá tirando a cochilinha da tarde. Mas daqui a pouco tudo. Daqui a pouco ele começa a acordar peidando. E aí, o segundo ponto que a gente queria trazer aqui para vocês é sobre a manutenção do relacionamento. A comunicação. Sobre a comunicação. Hoje, eu acho que a comunicação é o fator mais primordial para um relacionamento, seja com filhos, seja sem filhos, um cachorro, papagaio, periquito, seja o que for. A comunicação é o que vai fazer o relacionamento continuar juntos. Porque muitas vezes as pessoas elas têm um relacionamento, mas é como se elas só apenas vivessem na mesma casa, mas não tem muita comunicação. Ou o outro ponto é que com a chegada dos filhos ficam dois resolucionadores de tarefas, né? Pega a fralda pra mim, já deu banho, já fez a comida, já preparou a mochila da criança. E a comunicação ela vai indo tanto para essa dinâmica da casa engessada que acaba afastando a comunicação afetiva que precisa ter no relacionamento. Então, coisas que funcionam muito são pegar um momentinho ali do dia. Dormiu bem? Como é que você passou a noite? Ou chegou do trabalho? Como foi seu trabalho hoje? Às vezes é isso, né? Também isso, né? Mas às vezes chega do trabalho, tá junto, comer alguma coisa junto, conversa um pouco sobre o dia a dia, assiste uma coisinha junto, num programa que vocês gostam. Assim, vai ser difícil vocês terem um tempo só para vocês, principalmente quem tem dois filhos, né? Durante um bom período. Então, assim, cada momento realmente tem que ser bem aproveitado. Né? Então, não é que vocês precisem estar sempre se beijando, namorando, mas assim, tendo um tempo de qualidade entre vocês, né? De conversar. Você acha que tem alguma coisa que eu estou sobrecarregado, ou você, então conversa, para poder sempre estar alinhando isso. E nunca, como qualquer relacionamento, né? Deixar chegar no ponto final para poder resolver as coisas, que aí você resolve sempre da forma mais brusca, né? Que é separação, ou algum, tipo, que é a coisa mais, ponto ápice, né? Tipo, de um relacionamento já desgastado. Sim. E quando chega a separação, ele já está vindo desgastado Na verdade, há muito tá vindo tempo. separado, já se separando, né? Já há um bom tempo atrás. Por várias atitudes ou falta de atitudes também, né? E às vezes, ao longo do tempo, a gente só precisa conversar um pouco, né? E tentar realmente entender o lado oposto, né? Não somente ouvir e sair de um lado, entrar de um lado e sair do outro, do ouvido. Então, realmente tem que estar com muito amadurecimento, né? Para tentar entender mesmo e saber que aquilo realmente afeta a outra pessoa, né? Ou a outra pessoa está muito sobrecarregada, ou uma pessoa não consegue fazer uma coisa realmente que às vezes não pode não ser uma coisa que ela não consiga fazer de fato como você gostaria, né? No caso, uma tarefa que a mulher faz muito bem, o homem não consegue fazer tão bem assim e vice-versa. Então, entender também isso, né? Que às vezes a pessoa não tem essa capacidade ou motora, ou para ela, tipo, não é tão necessário assim. Por exemplo, a arrumação, às vezes pra mim tá limpo. Não tá encardido, mas tá limpo o chão também. Mas pra ela, se tiver alguma coisinha, se tá sujo. Eu tô incomodada. Então, e coisas, às vezes, muitas das vezes, pequenas, né? Só que não sendo tratadas, elas começam a ficar muito grandes, né? Porque vai acumulando com outras coisas também. Eu vou dar um exemplo prático aqui em casa. Eu odeio, mas eu odeio quando eu lavo a louça e deixa a pia suja. Eu Mas você fez isso. odeio. É muito difícil, muito difícil. E o Fernando
Eu que Ele não limpa a pia. Aí, só que... Aí eu paro e falo, cara, tipo assim, ele já lavou a louça. pô. Ele já lavou a louça. Assim, a parte mais difícil ele já fez. Só passar o rodinho. Só limpar a pia. Só Então eu o limpo. arremate. Mas assim, eu sempre relembro ele, né? Que eu odeio. Pra que Deus toque ali naquele coração e essas minhas palavras penetrem e faça morada e ele passe a lembrar de limpar a pia. Mas também, se ele não fizer, não vai ser um motivo de briga. Porque eu sempre tento olhar pelo lado positivo. Aí ele fez tal coisa. O que fez já é uma bênção de ter feito. Então, assim, a gente não tem muito problema quanto a coisas pequenas, porque a gente tem também uma ótima comunicação. E o outro fator é aproveitar mesmo o tempo que tem juntos para se curtir. Por exemplo, quando a gente só tinha aluna e a aluna ficava em uma outra cuidadora, que não era creche escolar, a gente conseguia, e uma vez a cada 15 dias, sair para jantar só nós dois. Com um filho ainda fica muito até fácil ainda, hein? É. Com dois que a gente vai ver como é que Vamos vai ficar, descobrir mas ainda. com um, assim, ao meu ver, um filho é o ideal. Que você Falei isso, consegue. se o Heitor ouvir isso aí no futuro, Deus do céu. Não. Um filho, eu amo meus filhos, mas em questão de logística, você ter um filho, acho que é bem ok, que você ainda consegue curtir muito bem o seu filho, todo o período dele de evolução, e quando chega de uns 3, 4 anos, o casal já consegue ter uma rotina que consegue muito bem ficar muito tempo livre a sós, né? Fazer coisas de casal, jantar, até mesmo viajar, curtir, bem tranquilo ainda. Agora com 2 a gente vai Descobrir. Depois a gente volta. descobrindo, né? Depois a gente volta aqui e fala pra vocês. E aí a gente conseguia. A gente conseguia sair pra jantar 2 vezes no mês, fora de casa, sem as crianças, sem aluna, que só tinha aluna. Mas agora o Heitor só tem 2 meses, então por enquanto não vai ser possível fazer isso, né? Pode ser que que no futuro a gente consiga fazer isso, mas nesse momento não. E aí o que a gente faz? A gente aproveita o tempinho também que a gente está junto em casa. Nesse momento eu tô ainda de licença maternidade, né? Eu tô de home office. Isso é uma bênção. Então, momentos do dia, a gente para, toma um café, conversa um pouquinho, em vários momentos do dia. Momentos que dá para namorar um pouquinho, a gente aproveita e namora um pouquinho. Que isso também é extremamente importante. O que mais a gente faz de vida? Eu acho que na essência, no que realmente a gente faz é cultivar em pequenas coisas, é assistir programas que nós dois gostamos juntos, cultivar de alguma forma um relacionamento. É porque a gente tem que entender, né, que realmente essa fase de filhos passa, né? Daqui a pouco eles vão estar adolescentes, eles vão querer começar a seguir o caminho deles, né? Então a casa vai começar a ficar mais vazia, vocês já vão sair sozinhos, as crianças, né, os adolescentes, né, já vão querer sair sozinhos, então você já começa meio que se desligar dessa afetividade paterna, né, digamos assim. Então você já não vai ter com eles todo o seu tempo, então já começa a ficar mais fácil, né? Então aí a vida do casal volta. Então se a gente não até lá manter unidos, né? Então a tendência é os filhos ir embora e também o relacionamento aí também acabar terminando, porque o relacionamento marido e mulher não foi cultivado durante esse processo de paternidade e maternidade, né? Esse começo da vida dos filhos. Então é muito importante também saber lidar com isso, né? Claro que há muitas coisas, há muitos fatores que influenciam nisso, né? Mas não tem como. Passou essa fase, o casal vai permanecer. E é isso que se espera, né? Então, com todos os problemas de filho, familiar, o casal tem que se manter de certa forma. Então, se manter o mais saudável possível, né? Afetivo, mantendo amor, respeito, conversa. E é isso, que essa fase vai passar com certeza, e
quando passar vai ser somente vocês dois novamente. Exatamente. O filho ele cresce, ele começa a ter outras prioridades e os pais não vão ser mais tão prioridade na vida deles. É claro que filho é para sempre, é o amor mais avassalador que a gente pode sentir na vida, mas o filho cresce e ele cria outras... E é a vida, né? Faz parte da vida, ele vai ter outras prioridades que não vão ser os pais. Então, no final, vai ser só vocês dois por vocês dois. Então, no final é o casal que fica. Então, é muito importante que a gente comece a olhar com um pouco mais de carinho para esse lado, um pouco mais de carinho para o relacionamento, né? No início do relacionamento é aquela paixão avassaladora, aquela vontade de estar junto, é namorar o tempo todo, é sair o tempo todo, curtir o tempo todo, mas a paixão acaba e com o tempo no casamento ele só fica o amor, e o amor ele precisa ser cultivado, né? Precisa ser cultivado para que ele floresça, ele continue, ele cresça, né? É como uma planta, se você regar, essa planta vai continuar com vida, mas se você esquecer ela vai morrer. Se você não for ali colocar uma aguinha, colocar um sol um pouquinho, né? Ela vai nutrir de acordo com as necessidades de cada planta, ela vai morrer. Então o relacionamento ele é assim também, ele precisa ser cultivado. Aí como eu falei, hoje a gente consegue ter um pouco mais de momentos juntos porque ele está de home office e eu estou em casa de licença maternidade. Mas quando eu estou trabalhando, e eu trabalho muitas horas longe de casa, eu também gosto de aproveitar, por exemplo, o horário de almoço, eu sempre ligo para ele e a gente fica batendo um papinho. Todo o nosso horário de almoço eu ligo pra gente bater um papinho. Isso também é cultivar o relacionamento. É um momentinho que a gente tem ali, nós dois, pra ficar um pouco mais presente um na vida do outro, sabe? Então são de pequenas em pequenas coisinhas, o potinho do amor vai ficando cheio. Então, acho que foi isso que a gente queria trazer pra vocês, uma reflexão sobre e aí? E no casamento de vocês? Como o casamento mudou depois da chegada dos filhos? Muito complicado, muitas coisas novas, muitos desafios. Como é que está sendo para vocês aí? Coloca nos comentários. Também coloca também uma dica também que vocês, uns insights, né, que vocês também possuem. E também para a gente aprender junto, né? Então é isso. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e quem sabe a gente volta com outros assuntos de relacionamento, paternidade, maternidade e da vida. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Tchau, obrigado.